E hoje eu encerro a minha parte nesse projeto. E o texto que Deus colocou no meu coração está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, verso 22 até o verso 26. Ele fala sobre uma cura, a cura do cego de Betsaida. E o texto sagrado, a Escritura diz assim: então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego rogando que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, ele levou-o para fora da aldeia, e Jesus, aqui nessa tradução que eu tenho, fala assim, aplicando-lhe saliva aos olhos. Tem traduções que elas são mais enfáticas em dizer que Jesus cuspiu nos olhos dele. Jesus deu uma cuspida nos olhos daquele homem. E Jesus passou a saliva nos olhos dele, aplicou, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Vês alguma coisa? E o homem respondeu. E a Bíblia faz questão de dizer assim, que este recobrando a visão, ou seja, ele estava com nenhuma capacidade de enxergar, não via, ele recobrando a visão, ele respondeu. E aí é curioso, ele: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Ele estava vendo homens como árvores. Então, novamente, o Senhor não se contentou com isso, ele colocou as mãos nos olhos dele, e aí ele passou a ver claramente. Ele ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E aí Jesus mandou-o para casa, dizendo o seguinte para ele: não entres na aldeia. Este é o texto. Eu não coloquei nenhum tema além do tema que existe na Bíblia, a cura do cego de Betsaida. Agora, esse texto, ele é um texto que desde quando eu comecei a ler a Bíblia, mesmo antes de sonhar ser pastor, e mesmo depois de ser pastor, esse foi um texto que sempre me intrigou. Esse texto foi um texto que eu sempre olhei e falei: poxa, mas o que está acontecendo aqui? O que está ocorrendo aqui? Eu digo isso por conta do que diz o texto aqui, da forma que Jesus utilizou para restaurar a visão desta pessoa, deste cara, deste homem. Quando a gente pega Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos nos deparar com Jesus realizando muitas curas, fazendo muitos milagres. Isso foi normal no ministério de Jesus. E vários milagres, dentre eles milagres em relação à cura física, milagres onde ele andou sobre as águas, é um milagre, milagres ele transforma a água em vinho, é um milagre. Ou seja, Jesus fez muitos milagres. Mas olhando para os evangelhos, nós encontramos algumas vezes que Jesus deu vista aos cegos. Só que, entretanto, aqui a forma é diferente. Quando a gente olha para esse texto aqui, a estratégia e a forma são muito diferentes. Diferente de tudo que Jesus realizou. Sem falar que as curas de Jesus, elas eram instantâneas. Não existia uma oração e a pessoa falou: não estou legal, então vamos repetir. Essa é a única vez que isso acontece. Por isso que esse texto ele sempre me chamou a atenção, ele sempre me intrigou. O verso 23 que nós lemos, diz assim que Jesus tomou o homem pela mão, e o homem foi levado por Jesus, direcionado por Jesus para fora da aldeia de Betsaida. Foi levado para fora. Por que Jesus agiu assim? Por que Jesus não curou ele? Por que Jesus não usou da autoridade dele, de filho do homem, do Deus encarnado, para chegar e dar uma ordem, como ele deu a ordem para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Um morto que estava na sepultura há 4 dias, ele ressuscitou. Por que Deus fez isso? Jesus, no caso. O fato é que não existe unanimidade por que Jesus agiu assim. Eu li bastante, recordei alguns livros que eu tenho de comentários bíblicos para pregar, e essa semana então eu fiz bastante leituras sobre esse texto, fiz consultas na internet para saber o que os irmãos, o que os nossos amigos, que são alguns instrutores nossos, tinham a dizer a respeito disso.
E eu encontrei algumas coisas, mas eu não encontrei nada unânime a respeito de por que Jesus carregou ele para fora da aldeia, por que Jesus fez essa cura em 2 etapas, por que Jesus cuspiu nos olhos dele. Existe um infindável de informações que cada um fala uma coisa a respeito disto. Agora, quanto a levar fora da aldeia, eu encontrei em primeiro lugar alguns que dizem que Jesus queria evitar aglomeração. Não existia Covid naquela época, então não é por causa da Covid. Jesus queria evitar aglomeração. Outros falam que Jesus queria proteger aquele homem, já que aquele homem estava em um lugar onde existia uma incredulidade enorme, porque Betsaida, ela faz parte de um grupo de cidades que elas foram duramente repreendidas por Jesus. Então talvez Jesus retirasse aquele homem, ou retirou aquele homem dali, para dar tranquilidade para ele compreender o que Jesus faria por ele. Tem uma terceira posição, que eles falam assim que Jesus, ele não foi sozinho com o homem, porque está sendo narrado no Evangelho de Marcos, os seus discípulos o acompanharam. E se assim aconteceu, e não é uma certeza, e não é unanimidade a respeito disso também, o que nós aprendemos é que Jesus então queria ensinar. Quem defende essa teoria, essa tese, Jesus tinha uma lição a passar aos seus discípulos. E aí quem defende essa tese vai defendê-la por razão do que aconteceu anteriormente, quando Jesus ele multiplicou pães e peixes, e quando ele estava no barco, Jesus disse assim para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles ficaram assim, ele está falando isso porque a gente esqueceu de comprar pão. E Jesus ficou meio que indignado com isso, porque Jesus falou: caramba, mas vocês esqueceram do que eu fiz no deserto? Eu multipliquei pães e peixes e vocês estão achando que eu estou dizendo a respeito de pães. Então Jesus fez isso para ensinar de forma didática que eles haviam recebido o Evangelho, encontrado-se com Jesus, largaram os seus afazeres. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, pescadores, largaram tudo, seguiram Jesus. Mateus, que era coletor de impostos, largou tudo para seguir Jesus, mas ainda não existia uma clareza daquilo que Jesus era na vida deles. Então, o que significa que eles viam, espiritualmente falando, como homens andando como árvores. Essa é uma conclusão que alguém chega, mas também não é unânime. E uma quarta posição, porque Jesus levou aquele homem para fora, e aí tem o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 21, que diz assim que Jesus não queria dar outra chance para aquela cidade, que foi incrédula. O texto que está aparecendo para você é o texto que eu estava fazendo referência há poucos tempos atrás, aqui, há poucos minutos. Ai de ti, Corazim, e olha aí o nome dela, da cidade. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem ou se tivessem operado os milagres que vocês viram aqui, há muito tempo que essa turma tinha se convertido. Ou seja, então Jesus, alguns defendem que Jesus fez isso porque Jesus não tinha nada mais a acrescentar depois de tantas coisas que Jesus fez, e Betsaida se projetou de um modo extremamente incrédulo. Mas o fato é que o Senhor diz assim, o texto no verso 23, que Jesus ele cuspiu nos olhos do cego, e ele colocou as mãos sobre o cego, e o resultado foi o quê? Entrou luz naquele homem, entrou luz ali, para que ele pudesse enxergar alguma coisa. Mas quando Jesus pergunta: você está vendo? Ele fala: eu estou vendo, mas eu estou vendo homens, eu vejo homens porque como árvore eu os vejo andando. E aí no versículo 25 diz que Jesus coloca novamente as mãos sobre ele, passa as mãos nos olhos dele, e ele começa a ver de modo nítido todas as coisas. Aí o verso 26, que confirma aquela opinião número 4 de que Jesus não realizou nada na aldeia, porque Jesus não queria que eles tivessem mais oportunidades de ver tantos milagres e tantas coisas que Jesus já tinha feito. E aí Jesus então fala para ele assim: não entre na aldeia e vai para casa. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vai alegrar-se com quem vai se alegrar com você. Essa é a história que é narrada no texto. A curiosidade que eu vejo a respeito disto é que somente Marcos ele registra. Mateus não fala nada, ele se silencia. Lucas não fala nada e João também não.
E particularmente, eu acredito que existe uma razão para isto. Jesus, ele deve ter uma razão, o porquê dessa história ter sido registrada por Marcos. Por que Marcos? E aí as pessoas dizem assim, olha, os discípulos tanto acompanharam que Pedro, pelo menos Pedro estava com ele, que Pedro contou para Marcos, já que Marcos é o evangelho mais antigo, dizem os estudiosos. Mas pode ser que também que Jesus contou para todos depois, que Jesus narrou, olha, aconteceu isso, levei lá para fora. Se eu sou discípulo de Jesus, eu confesso, Janaína, que eu ia perguntar para Jesus, o que você fez com ele lá fora, que ele voltou enxergando? E talvez ele contou isso, ele narrou essa história. Mas eu acredito que com certeza nós precisamos aprender algumas histórias. E já que hoje nossa proposta aqui é falar sobre cura, e a primeira lição que eu vejo aqui, para falar de enfermidade, para falar de cura, a primeira lição que Deus colocou no meu coração ao estudar esse texto, é que mesmo numa condição de enfermidade, de doença, no nosso físico, e aí eu quero falar do físico especificamente nessa primeira lição, eu não posso jamais me esquecer de uma coisa, você não pode jamais se esquecer de uma coisa, Deus, Ele ama você. Deus, Ele ama você. Mesmo que você está doente. O texto do verso 23 fala assim que alguns amigos, como aqueles amigos que levaram aquele paralítico lá na casa de Cafarnaum, onde era o quartel-general de Jesus, para que Jesus o curasse, e no meio do culto eles desceram no telhado e Jesus o curou. Foram 4 amigos que levaram aquela pessoa doente, e aqui o texto também revela que ele foi conduzido a Jesus com um pedido, por amigos que falaram assim, Jesus, toque nele para que ele enxergue. Ou seja, quem levou esse cego até Jesus foi alguém movido de muita fé no coração, de muita certeza de que Jesus, ele teria toda a capacidade de realizar alguma coisa em favor dele. E o texto fala assim então, que Jesus tomando o cego pela mão, e me chama a atenção exatamente isso aqui, tomando o cego pela mão. Você consegue imaginar a cena em uma condição de enfermidade? E aqui não é uma crítica de forma alguma, mas numa condição de enfermidade, quais são os pensamentos que passam na cabeça de um doente? Se você um dia se deparar com alguém enfermo e você for conversar com ele e você perceber ele um espírito amargo, eu não acho que é a razão de você conduzi-lo num caminho onde você vai criticá-lo e dizer você não tem fé. Eu acho que você tem que ter empatia e se colocar no lado dele e tentar conversar com ele, tentar apresentar a ele um Deus que o ama, mesmo ele estando enfermo. Se bem que eu conheço histórias, eu já falei de uma história aqui uma vez de um meu primo lá de Suzano, que eles iam visitar um velhinho, um dia passando com ele lá na minha avó, quando a minha avó era viva, fui visitar minha avó, nós fomos comprar um pão em um certo lugar, e quando nós passamos, ele falou assim, Cássio, aqui nessa chácara mora um irmão da minha igreja, ele é um senhorzinho, e ele é muito doente. Ele é muito doente mesmo, ele parou de ir para a igreja quando a enfermidade dele o atacou de uma forma muito mais forte. Mas toda vez, o José me disse isso, meu primo, Cássio, toda vez que nós vamos lá, para levar a ele uma palavra de consolo, sou eu que volto abençoado, é a gente que volta abençoado. Eu reconheço que tem pessoas assim, mas podem existir casos de algumas pessoas que digam assim, poxa, Deus não se preocupa comigo, eu não sou amado por Deus, por que eu, Senhor? Tantas pessoas ruins no mundo, tantos assaltantes, tantos traficantes, mas por que eu que sou acometido por essa enfermidade, logo eu? Por que tanta gente ruim aí, para não falar de gente que lá de Brasília, né, que é ruim pra caramba? Por que tem que ser eu que tem que ficar doente? Por que sou eu que tem que ficar acometido dessa enfermidade? Só que o texto me traz uma revelação de um Deus que é carinhoso, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é cuidadoso. Primeiro porque Ele atende o pedido dos amigos, e depois porque Jesus ele pega esse cego e Ele dá a mão para o cego e Ele vai caminhando com o cego. Ele vai caminhando com este cego e Ele leva esse cego com carinho, com ternura. Ou seja, o fato dele ser um cego não impediu com que Jesus o amasse, com que Jesus olhasse para ele com carinho e com ternura. E alguns, dizendo a respeito dessa história, dizem também que Jesus fez assim, porque às vezes Deus quer realizar prodígios em nossa vida, e Ele quer
como testemunha, só existe a nossa consciência, nós e Deus. Não tem que ter plateia, não tem que ter um monte de gente, não tem que ter uma aldeia de nome Betsaida, não tem que ter uma cidade de nome São Bernardo do Campo para que todo mundo veja, não tem que ter uma igreja, uma comunidade. Às vezes Deus ele te pega pela mão e Ele vai com você e carrega você e faz prodígios em você para que você tenha como testemunha só você, a tua consciência e mais ninguém da cura que Ele quer operar na tua vida. Esse é o Deus que eu conheço. E aí então Jesus, ele leva o cego para fora da aldeia porque Jesus se importou com ele. Jesus se preocupava com ele, ele era importante para Jesus. E aí a pergunta, né? Primeiro Jesus dá uma cuspida nele, ainda bem que ele era cego, né? Porque imagina você vindo aqui pedir oração, aí a Janaína fala para você, ó, vai lá que o pastor Cássio, ele bota a mão e cura mesmo, o negócio é forte com ele. Aí eu chego aqui e dou uma cusparada no teu olho. Em primeiro lugar, eu acho que vocês tudo embora. Eu falei, esse pastor além de baixinho é porco. Ainda bem que ele era cego, porque ele não viu essa cusparada, né? E aí eu também lendo, como eu disse para vocês, eu li pra caramba essa semana a respeito disso, eu li tanta coisa interessante, tanta coisa engraçada, e uma coisa que eu li, que as pessoas falavam sobre a saliva, que era uma coisa comum, a gente, por exemplo, quando queima o dedo, botar a mão na boca para chupar, parece que a saliva tem esse poder, pelo menos psicológico, de trazer alguma coisa. No caso de Jesus deu uma cuspida nele. Não me pergunte por quê, não encontrei razão, como eu disse para vocês, é um texto que me intrigou, que me intriga, e não existe uma explicação, não existe um porquê, mas o fato é que Jesus cuspiu nele, e Jesus coloca as mãos sobre ele, e quando Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Ele começa então a dizer o seguinte, eu recobrei a visão, a Bíblia fala isso, ó, Jesus colocou as mãos sobre ele, e perguntou se ele via alguma coisa, e ele recobrou a visão. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes, o que um enfermo precisa às vezes, é só de uma perguntinha para ele, você está bem? Muitas vezes o que um enfermo precisa, é só de um abraço. O que o enfermo muitas vezes precisa, é só de um carinho, é só de um ouvido para ouvir as queixas dele, como eu disse aqui há pouco tempo, sem crítica, sem juízo, sem atacá-lo porque ele está se sentindo às vezes sozinho. Não, ele precisa exatamente disso, o que ele precisa é isso. E o que eu entendo é que o nosso Jesus, ele anda com a gente em todos os momentos. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jesus anda com a gente sempre, a gente nunca vai estar sozinho, nunca. Seja na enfermidade física, seja na enfermidade emocional, seja na enfermidade do jeito que for, no espírito, Ele sempre estará com a gente. Eu estou lembrando agora de um pastor, ouvindo um sermão de um pastor um dia, ele contou assim que uma vez um amigo procurou ele para conversar, e quando o amigo começou a contar para ele o que estava acontecendo com a vida dele, na vida dele, o pastor falou assim que ele não tinha palavras, ele falou assim, olha, eu fiquei ouvindo ele, e dentro de mim, o meu espírito se abalou de um modo, eu fiquei turbado dentro de mim, e eu chorava, ele contando a história dele, eu chorava, porque era muito forte o que eu estava ouvindo, e que eu não teria condições físicas, psicológicas de suportar o que ele estava passando. E ele ouviu aquela pessoa e ele chorou junto com ele, eles choraram, se abraçaram, o pastor orou por ele, o pastor despediu ele, o pastor foi para casa pensativo, falou, puxa vida, que situação. E depois de um bom tempo, depois de uns 2 anos mais ou menos, um dia aquele irmão procurou o pastor de novo, e disse assim para ele, olha pastor, eu estou muito ferido com o senhor, muito ferido. E o pastor tomou um susto, porque o pastor falou, poxa vida, mas eu o tratei com tanto carinho, mas por que você está ferido comigo? É por conta daquela história? Sim, é por conta daquela história. Mas meu irmão, eu não sabia o que fazer, eu não tinha solução para você, eu não sabia o que te dizer. E ele falou assim, é verdade, não tinha nada que o senhor pudesse fazer por mim, não tinha solução. Mas eu queria que o senhor se lembrasse de mim, o senhor nunca mais me procurou, pelo menos para ver como que eu estava. Na cabeça do pastor, ele já tinha feito o que tinha que fazer, mesmo que ele orasse. Na cabeça de quem estava com uma enfermidade na alma, ele queria simplesmente um cuidado. O que eu posso dizer para você hoje, em nome de Jesus,
que o Senhor Jesus, Ele ama você, que o Senhor Jesus, Ele cuida de você, e que independentemente da tua enfermidade, Ele sempre estará ao teu lado, te tomando pelas mãos, te abraçando, cuidando de você, porque Ele é o Deus que nos ama e cuida de cada um de nós. Uma outra lição que eu vejo aqui nesse texto aqui, a respeito dessa cura diferenciada no Evangelho, deste cego, eu vejo aqui que Deus, Ele cura o homem, Ele nos cura, porque Ele quer nos resgatar da escuridão. Este é o motivo da cura. Deus, Ele tem desejo de nos tirar a escuridão, de resgatar de nós, nos tirar da escuridão e trazer luz para a gente. O verso 24 fala assim que este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Eu não sei o que você pensa. A minha esposa costuma falar que eu sou muito saudável, né? Ela costuma falar que eu tenho muita saúde, que lá em casa eu não tenho renite, eu sou do time contrário. Meu filho tem renite, a Marcela tem renite, ela tem sinusite, e eu não tenho nada disso, não tenho. Ah, então tem. Só que assim, ela fala isso porque ela é minha esposa, porque a dor nas costas já está chegando e faz tempo. Tem hora que você senta no sofá para levantar, parece que você tem 100 anos de idade. Mas graças a Deus, eu estou brincando com vocês, eu não tenho muito, nunca tive um histórico de doença mesmo, não tive mesmo. Só que eu pensando assim, conversando com as pessoas, às vezes atendendo pessoas, ou mesmo não na clínica pastoral, mas vivendo com amigos, com pessoas, e percebendo algumas pessoas doentes, eu acredito que a enfermidade, ela nos faça mergulhar num mar de incertezas. Quando a gente é enfermo, a doença nos faz mergulhar num mar de dúvida. Recentemente, eu disse isso na terça-feira, a gente orando por uma irmã, a Maria Helena, que é a esposa do meu amigo Luiz. O Luiz é um amigo próximo mesmo, e eles foram acometidos da Covid. E aí o Luiz começou pedindo oração, ele estava em casa, ela estava no hospital, internada, tinha ido para o hospital, não estava na UTI. Depois ela foi para a UTI, o Luiz continuava mandando os áudios para a gente, falando como ela estava pedindo oração. E aí um dia, quando ele mandou o áudio, eu me lembro que eu escutei um barulho daquelas máquinas da UTI. E aí eu peguei e liguei para ele atendeu o telefone, ele estava com o telefone e falou: também estou internado na UTI. E uma das coisas que eu me lembro que ele colocou em um dos seus áudios, ele disse assim: eu estou muito preocupado com a minha esposa e eu não consigo pensar em outra coisa. E eu senti uma preocupação gigante dentro dele. Então a enfermidade, a doença, ela tenta roubar de nós essa certeza de que Deus está com a gente. Quando a enfermidade nos toca, a gente começa a duvidar de Deus e duvidar do amor de Deus e do cuidado de Deus. E eu ouvi um sermão, essa madrugada, eu estava ouvindo um sermão, entrei lá, achei interessante o título, o lado B dos milagres de Jesus. Aí eu fui ouvir o sermão de 40 minutos e eu me lembro que o pastor estava dizendo o seguinte, que ele falou assim: olha, eu quero falar sobre o lado B dos milagres de Jesus. Eu não vou explicar para vocês agora, que não convém. Mas ele contou uma história, ele falou assim: e hoje eu vou pregar, e eu recebi uma carta de um pastor, que eu não vou dizer o nome dele por razões óbvias, mas que esse pastor está escrevendo para mim o seguinte, ele falou assim: olha, eu e minha esposa, nós queríamos ter uma criança, nós queríamos ter um filho, nós planejamos o nosso filho, a nossa criança nasceu, a minha criança ficou doente, eu orei, eu pedi para Deus para que Deus o curasse, e Deus não o curou, e a minha criança morreu, e eu estou me sentindo traído por Deus. Isso foi muito forte no meu coração, porque pergunta assim: mas você não acredita em Deus? Não, eu acredito, eu creio em Deus, mas Ele falhou comigo, Ele me traiu. Como que eu prego agora para alguém? Como que eu, sendo um pastor, eu posso pregar para alguém? Como que eu posso orar para alguém, sendo que nem a minha filha Deus curou? Ele se sentiu traído. Olha como que é a nossa mente, quando uma enfermidade, como algo ruim nos acomete. É o exemplo que eu estou dando, e a enfermidade não foi ouvida, não foi curada, melhor dizendo. E aí então, quando a gente passa
a olhar aqui, a gente começa a duvidar do cuidado de Deus, porque a enfermidade ela rouba do homem a capacidade de raciocinar. Nada como ter saúde, né? Mas alguém também disse que as maiores graças, inicialmente, elas não são percebidas, elas não são vistas de forma nítida, porque nós estamos acostumados a viver na escuridão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, este homem aqui, ele era cego, ele era literalmente cego. Não existe unanimidade também se ele nasceu cego ou se ele não nasceu cego. Você vai ler comentários bíblicos que vai dizer, ele nasceu cego. Outros vão dizer, não, ele não nasceu cego, porque ele conhecia árvores. Como que ele conhecia árvores? Então existe aí essa briga, porque a Bíblia não revelou. Mas o fato é que esse homem era cego, ele era cego. E em muitos casos, a enfermidade faz com que a gente não consiga perceber a ação de Deus na nossa vida. Quando Jesus cuspiu nele, passou a mão, passou saliva nos olhos dele, e ele falou, vê alguma coisa? Ele falou, eu vejo, mas ele não via nitidamente. Porque em muitos casos a gente não consegue ver a graça que Deus está dando para a gente, porque a gente está acostumado a viver sob esse caminho de escuridão. Agora, como definir a situação desse homem? Como você definiria ele? Ele não era mais cego, porque ele via, só que ele não via nitidamente. Como que a gente define ele? Eu era cego, não é mais cego, ele está vendo. Eu vejo homens andando, como árvores andando, só que ele não via de modo nítido. Ele não tinha uma visão clara e correta. A verdade é que ele não conseguia enxergar. Jesus quis curá-lo, e ele curou, e ele começou a ver nitidamente. Aí você pergunta para mim assim, pastor, Deus pode curar todos? Deus pode curar toda a enfermidade? Eu não tenho dúvida para te responder isso. A minha resposta é sim, Deus pode. Ele é poderoso, Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto, Jesus realizou curas extraordinárias, Jesus ele fez coisas grandiosas. Agora, se você me perguntar uma outra questão relacionada ao mesmo tema, mas Jesus ele vai curar todo mundo? Aí eu já digo para você que eu não tenho certeza. E eu acredito que não. A resposta é negativa. Aí você pergunta, mas por falta de fé que ele não cura? Por que ele não cura todo mundo? Em primeiro lugar, por falta de fé, pode até ser, mas não é uma regra geral. Eu conheço muitos que morreram doentes, mas que empenharam a sua fé, que oraram com muita força, que oraram com toda a devoção a Deus e não conseguiram ser curados. Um bem presente a mim foi o meu pai. O meu pai, quando ele ficou doente, ele se converteu, e ele ficou 1 ano convertido na igreja, só a Jesus, a gente fala na igreja, mas a Jesus, e 1 ano Jesus recolheu meu pai, ele foi de volta à casa do pai, ele voltou para os braços do pai. Mas eu me lembro que meu pai ficou doente, a voz dele começou a desaparecer, e ele tinha algo na garganta, todo mundo olhava, não era nada, e procuravam, não encontrava, e meu pai procurou em tudo quanto é lugar que ele queria ser curado. Falaram para ele que lá na igreja Deus é Amor tinha um cara que orava lá, um pastor que era uma bênção e Deus curava. Meu pai foi para lá na Deus é Amor, me lembro disso. Tudo que era desejo do meu pai ser curados. Quantos que morreram, que tinham fé suficiente para falar, Deus, eu quero ser curado. Eu conheci o André pessoalmente, era um amigo meu, o André, o baixista do Voz da Verdade. O André, ele tinha uma loja lá em Santo André. Eu me lembro que naquela época eu não estava trabalhando, e eu ia lá, ele gostava que eu ia lá. O André me mostrava discos, ele tinha lá a livraria dele com discos, e às vezes eu chegava lá, o André estava feliz, e o André dizia assim para mim, olha Cássio, Deus vai me curar, e quando Deus me curar dessa enfermidade, vai pegar eu, a Célia e a Lilian, que é a filha dele, que depois morreu também, depois que ele morreu muitos anos, que eles tinham uma doença que na verdade é incurável, e ele dizia assim, olha, Deus vai me curar, e eu vou pregar o evangelho, vou vender tudo, vou comprar um trailer, vou morar na rua com esse trailer com a minha família, e vou contar que Jesus cura, que Jesus tem poder para curar, cheio de fé. Tinha dia que eu chegava lá, a gente não conseguia falar uma palavra um para o outro. Eu chegava lá, ele estava super mal, e eu não conseguia falar nada para consolar ele, eu não tinha palavras. Eu só ficava parado, olhando para a cara dele, ele olhando para a minha cara. Chegava um cliente, ele atendia, eu ajudava ele, mas ali ficavam os dois mudos.
Outro dia não, aquela fé de novo. Ou seja, então, não é por isso, não é porque não existe fé que Deus não cura todo mundo. Eu me adapto a uma segunda posição. Eu acredito que, na verdade, Deus ele não cura todo mundo porque Ele não quer curar todo mundo. Porque nós não vamos viver para sempre nessa terra. As pessoas morrem enfermas. Alguns morrem de acidentes, outros morrem porque viveu muito de velhice, outros morrem enfermos. Como explicar para um pai que perde um filho com 7 anos, que morre com um tumor, que o pai cuida, que o pai vai atrás, que as pessoas ajudam, se envolvem e a criança morre? Como explicar isso para um pai? Qual é o sentimento de um coração? Como que é isto? E por isso que eu digo para vocês, nessa hora as pessoas se revoltam contra Deus, nessa hora as pessoas falam, poxa, mas Deus não existe, ou se existe eu até creio que Ele existe, mas Ele me traiu, Ele me abandonou. A enfermidade tem esse poder, gente, de mexer com a gente. A enfermidade tem esse poder de não fazer compreender aquilo que Deus é e o amor que Deus tem por cada um de nós. Mas eu creio numa coisa. Eu creio que a cura que Jesus oferece na alma, ela é possível a todos. Isso eu creio. Deus quer curar todo mundo? Eu acredito que não. E na alma, sim, acredito que sim. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos tenham um reencontro com Ele, todos se reconciliem com Ele. O ministério de Paulo, que ele disse que ele tinha, era o ministério da reconciliação, reconciliar os homens com Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu creio que todos os dias tem uma história onde Deus está cuspindo nos olhos, não literais agora, eu não estou usando literalidade agora, não estou sendo literal, melhor dizendo, eu não estou sendo literal agora para dizer para vocês que Deus está cuspindo, mas todos os dias Jesus ele está cuspindo nos olhos de alguém, para que esse alguém ele enxergue, e não só homens andando como árvores, mas que ele enxergue realmente, enxergue perfeitamente e nitidamente. Eu creio que o nosso Jesus, Ele sempre nos tomará pelas mãos. E aí uma figura que eu cito muito aqui, que você vai falar, poxa, o pastor sempre fala isso, eu reconheço, eu falo mesmo, que eu gosto muito, é a figura desse cara aqui, do salmista, né? Representando esse cara. Jesus tomou ele pela mão e foi carregando ele até fora da aldeia. Jesus, Ele dá a mão para você, Ele carrega por você por muitos vales escuros. Não é isso que o salmista Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da escuridão, a sombra da morte, o Senhor está comigo. É isso que o salmista diz. Ele vem ao nosso encontro, Ele sempre virá ao nosso encontro. E uma terceira lição, gente, que eu aprendo aqui, é que Deus jamais vai desistir de fazer com que você enxergue com perfeição. Este é o desejo de Jesus. O verso 25 fala que novamente ele pôs as mãos nos olhos e passando a mão nos olhos dele, ele começou a ver claramente. Olha, diz o texto assim, ficou restabelecido, e diz mais o texto, e tudo distinguia de modo perfeito. Eu creio que a cura de Jesus para o homem é para dar essa visão clara e correta a respeito de si mesmo, a respeito da vida e principalmente a respeito de Deus. É exatamente por isso que eu creio que Jesus ele não quer que você veja como este cego viu a primeira vez, homens andando como árvores. Porque árvores não andam, né? Árvores não se movimentam, elas são estáticas. Mas a visão dele era vendo o homem como árvores. É exatamente por isso que eu creio que a gente tem um Deus que olha para nós e quer dar essa nitidez, essa luz dentro de você. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente alcança isso, pastor? Eu tenho um pensamento. Eu só consigo isso se eu olhar para Jesus. Embora o texto aqui de Marcos não nos diga, este cego contemplou Jesus. Com certeza ele contemplou Jesus. Quando Jesus cuspiu a primeira vez nos olhos dele, passou as mãos nos olhos dele e perguntou, o que você está vendo? Você vê alguma coisa? Ele falou, vejo homens, porque vejo eles andando como árvores eu os vejo andando. Aí Jesus ele vai e coloca as mãos de novo, e a Bíblia fala que ele começa a ver nitidamente. Eu creio que ele viu o rosto de Jesus, ele contemplou o rosto de Jesus.
O máximo que a gente vê do rosto de Jesus é esse Jesus loiro, de olho verde, azul, né, dos filmes, sei lá, a cor do olho de Jesus, de cabelo comprido, um cara bonitão, mas a gente nem sabe se Jesus era assim de fato, né? Esse Jesus que foi para telas dos cinemas, o máximo que a gente vê é esse Jesus. Eu e você, a gente não vê Jesus literalmente, como esse cego teve oportunidade. Eu não consigo ver Jesus literalmente, mas quando eu olho para esse cego aqui, para essa história, eu vejo assim que essa cura na alma, quando Jesus ele vem, ele traz essa luz, ela faz com que eu veja com perfeição. Agora, eu só posso ver com perfeição se eu olhar para Jesus. Eu só posso distinguir as coisas se eu olhar para Jesus. Eu só posso enxergar o que Deus quer de mim se eu olhar para Jesus. Eu só posso parar de ser alguém que veja homens como árvores se eu olhar para Jesus, se eu atender Jesus, se eu deixar receber o toque de Jesus. Jesus não quer que a gente veja de modo imperfeito. E para concluir, talvez você diga assim, você que está me vendo, né, você que está aqui comigo hoje, você fala assim, poxa pastor, eu pensei que você ia pregar, iria trazer uma palavra para esse momento de projeto de vida de cura, falando de cura, que você ia pregar, ia ratificar que Deus tem poder para curar todos os enfermos, que são enfermos na carne e no físico, mas Ele tem poder. Ah, mas eu pensei que você ia falar que Ele tem todo o poder, mas Ele tem todo o poder, não precisa falar. Não é necessário eu vir aqui e dizer, não, Jesus, não, Ele tem todo o poder, ele tem, não é que eu pensei que você fosse falar, não pense não, Ele tem todo o poder, mas é como eu digo para vocês e dizia há poucos minutos atrás, eu só não sei se Ele tem esse plano para todo mundo, eu não sei se Ele quer curar a todos. Lembra, eu falei, meu pai morreu doente, meu pai morreu enfermo, meu tio faleceu há pouco tempo aí do Covid, morreu doente. Quantas mortes, quantas vidas ceifadas, não só pelo Covid, de outras doenças, tantas pessoas chorando. Jesus não curou. Oraram com fé, buscaram com fé, mas Jesus não curou. Agora, isso não diminui a Deus, isso não diminui Deus. Ah, pastor, eu pensei que Ele curava. Não, Ele não cura todo mundo, mas isso não diminui Deus. Isso não diminui a tua fé também. Isso não diminui você. Mas quando eu comparo com essa cura aqui deste homem, e eu comparo a cura da alma para a vida eterna, a cura que liberta da escuridão, a cura que faz com que o homem enxergue a vida, a cura que faça com que o homem enxergue principalmente a Deus, a si mesmo, as pessoas com quem ele convive, como que ele pode viver o amor, repartir o amor, essa cura para mim é a mais fundamental e importante e a mais valiosa e valorosa, para mim é esta. Quantas pessoas que vêm até nós, que foram curadas e nunca mais quiseram saber de se relacionar com Jesus. Eu não estou falando de igreja, estou falando da relação com Jesus. Quantas pessoas? Então o que Jesus, ele entende, o que Ele gosta, o que Ele quer, é curar você na tua alma. Curar você. Fazer com que você pare de ver homens andando como árvores. Todos os dias, terá alguém gritando por socorro e Jesus socorrendo. Todos os dias terá um Jesus disposto a dar a mão para alguém e andar com esse alguém e levá-lo até o lugar do encontro íntimo entre ele e Deus para que Deus o cure. Todos os dias vai ter um Jesus abraçando alguém que está enfermo e que se sente tão sozinho para curá-lo, para abraçá-lo. E todos os dias terá um Jesus disposto a abraçar você e curar você da cegueira espiritual. É isso que eu creio. Que Deus possa abençoar você. Que essa palavra possa tocar o teu coração, hoje e sempre. E que você possa entender essa relação que você tenha com Deus, nessa dinâmica. Deus, Ele cura, Ele tem poder, tem, Ele pode curar, pode, mas se Ele não curar, aí é aquilo que você canta aqui. Ele continua sendo Deus, Ele não é diminuído, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Quero orar com você, finalizando esse nosso encontro, finalizando essa nossa reunião.
Que Deus abençoe todos vocês, viu, Janaína? Obrigado pela presença de vocês, Lu, obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar vocês. A pastora Lu também está com a Bárbara e com o João aqui hoje, né? Que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui ansiosos por voltar, né? Mas preocupados com tudo o que está acontecendo. Mas eu sei que nós temos um Deus que está controlando todas as coisas. E em breve nós teremos essa igreja aqui repleta de gente, para a gente poder abraçar todo mundo, poder conversar com todo mundo, poder tocar em todo mundo, que hoje nós não podemos fazer isso. Hoje o afastamento, ele não tem significado de quem não gosta, não, é amor. Hoje a gente não ficar vendo lá todo mundo que a gente não gostaria de abraçar, tem um significado, é o amor. Mas eu sei que se Deus permitiu, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar então, em nome de Jesus?